Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. Agora nós estamos iniciando um novo módulo, entre aspas, e a aula de hoje é a respeito de tabelas no HTML. Eu vou fazer aqui uma introdução para que vocês possam ir se habituando um pouquinho à criação de tabelas como um todo mesmo. Enfim, e as tabelas são uma ferramenta essencial na organização e estruturação dos seus dados. Pense, por exemplo, numa planilha de Excel. Isso daí é um grande exemplo de uma tabela. Inclusive, eu vou abrir aqui o Excel para vocês, para que vocês possam dar uma olhada, galera. Mas, assim, essas planilhas de Excel que a gente tem, por exemplo, sobre estruturação de dados, de alguma coisa do tipo, a gente pode criar exatamente a mesma coisa para uma página web. Eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer isso. Tem uma tag específica para que você faça isso, enfim, várias coisas. Então, quando o Excel tá abrindo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Ahn, aliás, continuo explicando aqui para vocês. E aqui nós temos as tags, por exemplo, table, tr, td e caption, justamente para isso. Justamente para que a gente possa organizar a nossa tabela de acordo com cada uma dessas tags. E isso ajuda justamente a manter a organização da página. ahn, Caption é uma tag, se eu não me engano, que é bastante utilizada especialmente para o navegador, especialmente para deficientes visuais. Então, essas são tags bastante interessantes. As tags que nós vamos trabalhar agora são a tag table, a tag tr e a tag td. E um pouquinho no mais tardar da nossa aula, a gente vai utilizar a tag caption. Na aula de hoje, tá? Na aula de hoje eu falo. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês ah, um exemplo claro disso. Aqui tem, por exemplo, uma tabela dentro dessa tabela. Aliás, eu tenho uma planilha de Excel. E dentro dessa planilha de Excel, a gente vai poder representar uma tabelinha assim, como vocês podem ver, diretamente no HTML. Geralmente utilizo essa planilha de modo geral, justamente porque eu posso me organizar nos meus trabalhos, enfim. Eu ainda tô para começar a escrever essa tabelinha aqui desse mês, inclusive. Ah, mas, de modo geral, é uma tabela bastante importante. E como eu falei, galera, o objetivo, tirando a parte das cores e dessas coisas do tipo, é que a gente possa exatamente criar uma tabela semelhante a essa, só que com um título aqui, por exemplo. Aqui, de repente, tarefas de hoje, talvez dia 26/7, enfim. Então, imagine, por exemplo, uma tabela dessas que ao invés de você colocar, por exemplo, o tempo gasto em cada tarefa, o tempo que você procrastinou, você colocar, por exemplo, um menu com cada uma das opções, por exemplo, para um restaurante, ou até mesmo um portfólio que indica as suas linguagens de programação e o nível que você está nelas. Enfim, isso pode ser uma ferramenta muito boa para vocês, beleza? E é aquela coisa, né, galera? Vamos partir para a prática, porque eu acho que essa aula tem bastante conteúdo, ok? Ah, e assim, eu acho essa questão de nível de linguagem de programação uma questão bastante superficial, mas, assim, eu pensei assim, cara, eu tava sem ideia para uma segunda coluna, então eu decidi colocar esse daqui, ó. Vamos criar aqui uma table. Dentro dessa table, a gente vai criar tags, né? A gente tem uma forma um pouco mais fácil de fazer isso, se não me engano, é TR vezes 4, né? A gente até agora sabe HTML, CSS, JavaScript. Aliás, HTML, CSS. Aliás, na HTML um pouco de CSS, C Sharp. Então vamos dar aqui um DR4. Aqui vai ser o título. Aqui a gente vai chamar de TD, que é como se fosse Table Data. TR é como se fosse Table Row, tá? TD é como se fosse Table Data. Aqui a gente vai colocar, né, linguagem. E aqui a gente vai colocar o meu nível. Pois como eu falei, galera, eu não gosto muito de colocar nível de linguagem de programação, tá? Mas
Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um TD vezes 2. Aqui eu vou colocar C Sharp. E aqui eu posso colocar o nível base. Enfim. E a gente vai repetir o mesmo processo pro HTML, nível base e o CSS. Aqui eu vou colocar nível iniciante, tá? Enfim, eu acho que isso serve muito bem para algum idioma, alguma coisa que você vai fazer, mas eu não acho que isso sirva tanto para linguagem de programação. E até agora a nossa tabela tá assim, e eu vou formatar essa tabela. Inclusive, eu tenho essas regras CSS justamente para isso. Que, como vocês podem ver, eu deixei pré-preparado, assim como a estrutura da página como um todo. Aqui é só você clicar em Ctrl, ponto e vírgula, para você comentar e para você descomentar as regras. É basicamente isso, ok? E aqui, como vocês podem ver, a nossa tabela ela ficou muito mais decente. E é exatamente isso que esse código CSS ele faz. Ele, por exemplo, cria uma borda, modifica a fonte, enfim. É mais ou menos isso que ele faz. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente no nosso curso de CSS como é que ele funciona, ok? Mas o que acontece? Você também pode colocar um título na sua tabela. Você pode colocar um título simplesmente utilizando a tab Caption. E o título, ele, como eu posso dizer, ele permanece como se fosse um destaque, especialmente dentro do seu navegador, em relação a todo o resto da tela, quer dizer, da tabela. Como eu falei, eu imagino que isso seja bastante utilizável, principalmente para navegadores e para deficientes visuais. E, galera, assim, é quase que como uma atitude de inclusão digital você implementar, como é o caso de títulos das coisas, semântica, enfim, desse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês na prática como você pode implementar. Olha só. Aqui dentro da table, você pode criar uma tag chamada caption. E aqui você pode colocar minhas linguagens. Aqui, ao invés de você colocar minhas linguagens, minha linguagem, eu colocar só em página, ok? Fazer essas alterações aqui. E como vocês podem ver, aqui nós temos essa caption. E depois eu vou explicar para vocês como é o caso, por exemplo, dessa questão das colunas da tabela, que, por exemplo, você pode colocar essa linguagem que é chamada C Sharp como tendo 2 níveis, tipo, 2 colunas, enfim. Eu vou mostrar isso daí para vocês se tudo der certo na prática, um pouquinho mais pra frente. Inclusive tem um exemplo aqui no nosso slide da Conception. E aqui, uma lição de casa para vocês é o seguinte: eu gostaria que vocês montassem um currículo e dentro desse currículo vocês poderiam criar o máximo de tabelas possíveis. Se vocês são poliglotas, por exemplo, eu gostaria que cada idioma que vocês colocassem, vocês criassem uma tabela. O nome dessa tabela teria que ser idiomas e dentro dessa tabela você poderia colocar, por exemplo, o nome do idioma, daí depois o nível naquele idioma, enfim, esse tipo de coisa. Além disso, você poderia fazer a mesma coisa, por exemplo, para as minhas habilidades. Pratiquem isso o máximo possível, galera. Pratiquem isso o máximo possível. Meus idiomas, minhas linguagens de programação, experiências, eu gostaria que vocês fizessem lista descritiva, como mostrado, por exemplo, em alguma outra aula, tá? A aula de listas. E não que vocês fizessem necessariamente isso, tá? E galera, é basicamente isso. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal para que a gente possa estar criando cada vez mais conteúdo a respeito de HTML, de CSS, e compartilhem com seus amigos, para que, até porque isso me ajuda e isso às vezes ajuda a tirar uma dúvida de uma outra pessoa. Inclusive, vocês esqueceram de cobrar a respeito da explicação do Tag ID lá, da última aula. Eu acho que eu vou jogar para a próxima aula de novo, tá, galera?
meio que procrastinando isso, mas eu imagino que em algum momento vai chegar a hora certa da gente explicar a respeito de classes, a respeito de IDs, a respeito de cada uma dessas coisas do HTML, porque eu creio que isso seja essencial, por exemplo, quando você vai criar alguma aula a respeito de CSS ou de algum outro tema desse tipo. E é isso, galera. Falou, gente. Tchau.